da minha mulher, por isso que aparece ali como Selma, entendeu? Tem gente que estranha, mas pode ter certeza que está tudo tranquilo. Tá bom? Selma é a Fiquem, esposa do e professor. fiquem à vontade, tá? E fiquem à vontade. Tá? Foi professora lá na PUC também, de prática de ensino, né? Que ocupou esse lugar que eu hoje ocupo, né? Com muita excelência, professora Selma Rinaldi. Então, pessoal, vocês podem ficar à vontade, né? Quem quiser pode levantar a sua mãozinha e começar aí a conversa com o professor Ilmar. Quem é que vai quebrar o gelo? Eu não estou conseguindo levantar a mão, mas eu posso quebrar. Tá. Pode ser, Bernardo, você. Depois a Júlia. Tá. Boa noite, professor. É uma honra ter aqui você com a gente. Eu tenho duas perguntas para você, na verdade. Uma minha e uma é da professora Yamara, que, por coincidência, hoje na aula dela, ela comentou de você. E eu perguntei se ela queria trazer uma pergunta para a gente aqui. A minha pergunta é se você iniciou o projeto PIPID em si, na PUC, ou só o de História? Depois você fala a pergunta da Yamara, então, vou responder essa, tá bom? Sim, sim, sim. Vamos lá. Prazer, Bernardo, conhecer você. Tá? Você sabe, já deve saber que eu já estou aposentado como professor. Não é? Esse encontro aqui me emociona bastante, né? Porque é um contato com alunos, entendeu? Que desde que me aposentei completamente, é que eu fui me aposentando aos poucos, né? Que eu trabalhava como professor em três lugares ao mesmo tempo. Isso não é para vocês desistirem, né? As condições de ser professor já mudaram bem para melhor, mas quando eu me formei, a gente trabalhava muito, sabe? Eu trabalhei durante pouco mais de 30 anos, os três turnos, entende? Os três turnos, né? Os 5 dias da semana. Né? Mas não me arrependo disso, entende? Eu não vou dizer que se eu nascesse de novo eu voltaria a ser professor, entende? Até porque hoje em dia já tem até algumas dúvidas se a profissão vai continuar existindo por muito mais tempo do jeito que o mundo está indo. Né? E o próprio mundo, né? Diga-se de passagem. Né? Mas, então é isso, tá certo? Repete um pouquinho a tua pergunta aí, para ver se eu foco mais diretamente, por favor. Se você você iniciou o projeto PIPID em si na PUC, ou se você iniciou só o de História? Não, eu não. Eu trabalhei apenas no de história. Trabalhei apenas no projeto de história. O PIBID foi criado ali no início dos anos 80, se eu não estou muito equivocado, é um programa da CAPES, né, uma agência do governo federal, e quando ele foi criado era apenas para instituições públicas, para universidades públicas, universidades e faculdades públicas. Logo depois ele foi estendido para universidades não públicas, né? Eu digo não públicas porque há uma diferença entre as universidades particulares, há de dois tipos. Né? Há aquelas que são classificadas como comunitárias, que são as universidades como a PUC. Né? O caso da PUC, em grande parte, por ser uma instituição gerida por uma ordem religiosa, pela Igreja Católica, né? Mas não apenas as comunitárias, não são todas elas necessariamente de fundo religioso, né? E tem as outras particulares, né, que surgem, digamos assim, como desdobramento de escolas, as escolas foram crescendo, criaram universidades. Né? A gente tem exemplo aqui no Rio de Janeiro. Né? Hoje em dia são exemplos até menores aqui no Rio, mas em cidades do interior, essas universidades particulares, ou essas faculdades particulares são muito numerosas. Então, quando o PIBID, quando a PUC pôde participar do PIBID, né,
eu já estava até sem dar aulas na PUC. Eu continuava ainda como professor, mas já tinha parado de dar aula para ir desacelerando aos pouquinhos, eu diria até para segurar o coração, entendeu? Aí o PIBID foi uma tentação, entendeu? E eu aceitei, né, por convite da direção do departamento, diretor e o coordenador, né, aceitei participar do PIBID. Né? Você poderia perguntar por quê. Como você não perguntou, eu vou responder. Porque quando eu li o projeto do PIBID, e eu não me enganei, né, eu vi que ele era um projeto completamente diferente, né, dos projetos que eu participei, e foram vários projetos que eu participei durante a minha vida, né, minha vida profissional, de formação de professores, né, menos em número de formação inicial, como são vocês agora, estão fazendo a formação inicial, né, mas muito mais até de atualização dos professores, né, assim, como se fossem cursos de extensão. Né. Eu trabalhei com isso na Secretaria Estadual de Educação, né. Eu trabalhei com isso, né. Trabalhei em muitas coisas, não daria nem para repetir aqui. Eu tive uma longa experiência com isso. Né. Eu trabalhei durante 10 anos no programa da PUC de Minas Gerais, que era um programa de qualificação. Era uma espécie de curso de especialização, era um curso de especialização, mas que tinha para todas as áreas. Né. Ele funcionava no período de férias, nas férias de meio de ano, nas férias de fim de ano. Né. E atraía professores de todo o Brasil. Né. Nas diferentes disciplinas do negócio. Quando chegava ali o mês de janeiro, por exemplo, né, o mês de julho, né, o campus da PUC de Minas, que é muito, muito menor do que o campus aqui da PUC do Rio, era uma faculdade bem menor, hoje em dia ela já é bem maior, uma universidade, perdão, ficava coalhado de alunos de todos os estados do Brasil, praticamente. Né. Eu, trabalhando 10 anos ali, eu tive um conhecimento muito grande como era o ensino de história, porque eles eram professores de história já, né, já eram formados. Né. Vários davam aula em faculdades, né, que nessa época não havia ainda mestrado de história, a não ser na USP, mestrado e doutorado, era uma coisa muito recente, então os alunos vinham para se qualificar. Eu conheci alunos de vários pontos do Brasil, né. Alguns deles até hoje ainda me escrevem. Né. Foi muito útil isso para mim, para eu ver como é que as pessoas pensavam. Né. Porque o professor, enquanto ensina, né, eu vou falar uma frase aqui que não tem nada de vaidade, um bom professor é aquele que, quando ensina, aprende, não estou falando que sou eu o único que faz isso, ele sabe que ele está aprendendo com os seus alunos. Então, eu aprendi muita coisa como ser professor e muitas, digamos assim, das deficiências que eles tinham. Né. E por aí fui. Dei vários cursos menores, já falei na própria Secretaria Estadual de Educação, onde, na época, eu conheci, eram 65 municípios no Rio de Janeiro, né, tirando o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Eu visitei esses 65 municípios, geralmente no final de semana. Né. Quer dizer, no curso de Minas Gerais, eles é que vinham. Nesse, nós íamos ao encontro, aqui no Rio de Janeiro, nós íamos ao encontro deles nos seus municípios. Né. E, sem perder o fio da meada, quando eu conheci o projeto do PIBID, né, eu falei, isso certamente vai ser o melhor projeto de formação de professores, né, que já foi proposto no Brasil. Que a CAPES também fazia vários. A própria origem da CAPES, que não se chamava CAPES,
ela era CADES, é uma origem de qualificação de professores secundários. Isso eu não participei, que nessa época ainda era aluno da faculdade, da universidade. Né? Mas quando eu li o projeto, eu falei, isso aí é o que tem que dar certo. Por quê? Né? Porque é um projeto, né, que trabalha com o aluno diretamente, acompanha o aluno na escola, não naquela coisa do estágio que o aluno dá uma ou duas aulas, né? Não dá mais porque o currículo nem tem tempo para isso. Né? Mas no PIBID, vocês, claro, estamos vivendo uma situação excepcional, que eu espero que passe rapidamente, como todos nós. Não vai ser o caso neste instante de vocês, mas no PIBID o aluno vai para a escola. Ele vai para a escola. É um negócio interessante que vocês, muito novos, né, têm uma lembrança muito forte ainda da escola que vocês cursaram. Né? Aliás, a primeira sessão do PIBID que eu fazia com os alunos, né, não era essa fala, não. Era cada um escrever sobre o espaço da escola que eles cursaram, que eles mais apreciavam. Entendeu? E as respostas eram as mais variadas. Né? Nem sempre a sala de aula. Entende? Para os meninos, muitas vezes, a quadra esportiva. Entende? E raramente alguém dizia, né, a biblioteca, que a gente hoje chama de sala de leitura. Está vendo como a gente vai aprendendo, vendo essas coisas? Como é que você vai aprendendo? Né? Então, o PIBID tinha essa novidade, levava o aluno à escola, né? Botava o aluno em contato com um professor regente de turma, que eu acho que vocês talvez já está começando a conhecer quem é esse professor. Né? Vocês interagem com ele. Né? Se o professor já tem mais idade, né, mais tempo de profissão, vocês vão levar um susto que muitos vão ter dificuldade para lidar. Né? Vocês, muitas vezes, têm um conteúdo sem querer desfazer do trabalho deles, mas mais atualizado que o conteúdo deles. Entende? Porque, pelas condições de trabalho que nós temos do professor, a atualização dele geralmente ou é dado nesses cursos que eu estava comentando, não é? Ou é dado pelo livro didático. Então, assim que vocês vão aprender com eles várias, vamos chamar assim, macetes da aula, né? No PIBID, vocês vão aprender, no PIBID na universidade, com a professora Jussara, por exemplo, com a Yamara, etc., vocês vão aprender outras coisas, vão aprender a ser professores, mas numa outra dimensão, felizmente. Né? Eles vão aprender alguns macetes para dar aula, né? E vão passar para eles uma série de coisas novas. Alguns reagem, entendeu? Alguns reagem, mas eu nunca tive caso de professor que pediu para sair do projeto, entende? Outros aderem muito intimamente, né? Porque as pessoas são diferentes entre si, a gente está cansado de saber disso. Não é? E, por exemplo, né, mostrar o valor que tem, né, o conceito de classe, que a gente, como aluno da escola, só temia por causa da nota que a gente ia tirar. O conceito de classe é uma coisa, quando bem dirigida, é fundamental. Né? Então, você, no PIBID, tem chance de participar do conceito de classe, de frequentar a sala de leitura e fazer atividade na sala de leitura. Então, tudo isso, né, me fez, no final da minha carreira, né, querer trabalhar no PIBID. Né? Foi isso aí, fundamentalmente. Né? Mas no PIBID de História. O PIBID tem uma coordenação central, né, você já deve ter ouvido falar, né? A professora Maria Rita Salomão, né, que coordena os diferentes PIBIDs, geografia, sociologia, né? Geralmente são da áreas de humanas e ciências sociais. Atualmente nós temos biologia, que é um PIBID promissor também, porque o
coordenador e a diretora do departamento são muito criativos, né? Particularmente nessa questão do meio ambiente, né? E o próprio reitor da universidade, né, é biólogo e tem essa preocupação com o meio ambiente e por aí em diante. Padre Josafá. Não foi isso, sabe, Bernardo? Eu acho, não sei se eu devo para responder a sua pergunta, né? Falei demais, vocês me controlem, senão a gente vai sair daqui meia-noite. Tá bom? O professor, quando pega a palavra, é de lascar, né? Isso aí é mesmo. Agora tem a pergunta da Yamara, não é? Agora é respondendo a Yamara. A Yamara, que foi uma coincidência, ela mencionava você na aula dela hoje, ela iria fazer a pergunta para você de como era atuar na escola básica, na educação básica, para você. Olha, para mim é a mesma coisa como se fosse atuar na escola de ensino médio. Quer dizer, que também é educação básica, né? Entendeu? Até porque eu também fui professor de educação básica, entende? Eu fui professor da rede estadual, né? Dos 30 anos que eu passei lá, naquele tempo a gente se aposentava com 30 anos, exatamente um terço, por uma coincidência, 10 anos eu participei de escola, né? Comecei em Bras de Pina, à noite, né? E no ano seguinte tinha um colégio que era um grande colégio. Naquela época tinha grandes colégios estaduais. Quando eu penso isso, me dá muita tristeza, sabe como é que os grandes colégios foram sendo destruídos, na verdade, pelas políticas educacionais, eles foram sendo destruídos. Tinha um colégio muito bom entre os colégios estaduais, o colégio na época chamava segundo grau, de ensino médio, né? Aqui pertinho da PUC. Vocês vêm da PUC, se vocês vierem pela Zona Sul, vocês passam por ele diariamente, o Colégio André Morroá. Ele está ali na beira do canal. A diretora daquele colégio fazia um trabalho muito criativo, né? Eu tinha 2 colegas que trabalhavam lá no ano de História, né? Chegaram para ela e disseram, olha, tem um rapaz novo, já fui bem novo, não? Tinha até cabelo naquela época, entende? Tem um rapaz novo que está lá em Bras de Pina. Ela se chamava Henriette Amado. Henriette Amado. Eu, se fosse você, né, pedia para ele vir para o seu colégio. Era muito difícil vir para um colégio da Zona Sul, entendeu? Mas ela era uma pessoa muito conhecida, até porque o marido dela era o diretor da TV Educativa, entendeu? Então ela foi lá, deu uma carteirada em cima lá do pessoal da secretaria, e meio contra a minha vontade, porque a escola que eu trabalhava era muito perto da minha casa, eu morava no subúrbio, morava na Penha, entendeu? Era uma coisa conveniente. Mas como eu também já trabalhava na PUC, entende? Isso foi em 68, né? Eu falei, bom, tudo bem, então eu venho, né? E foi excelente a experiência. Muito boa essa experiência também, entende? Eu trabalhei ali, né? Trabalhei em escola, em colégio particular, né? Aí por um detalhe da vida, quando meu segundo filho estava para nascer, eu não tinha o suficiente para pagar o médico, o hospital, aquela coisa toda. Então, peguei uma escola para dar aula às 7 horas da manhã. Entende? Eu trabalhava na UF ainda nesse tempo, a UF foi mais tarde. E trabalhei também, durante um tempo significativo, em curso pré-vestibular. Foi ali que eu escrevi, para eles eu escrevi 2 apostilas, né, que me fizeram consolidar um conteúdo forte de história do Brasil, embora para conteúdo básico de história do Brasil, foi a área que eu sempre gostei para dar aula, para fazer os concursos vestibulares, perdão. Então, você vê que a experiência foi vasta, e por isso eu tinha, digamos, quando eu vi a proposta do PIBID, né, eu, inclusive, sendo completamente sincero,
quando eu vi a proposta, eu falei para mim mesmo, depois eu falei para alguns colegas, isso aí é uma residência médica. O médico, para se formar, vai para um hospital. Eu falei, isso é uma residência médica. Você imagina um médico que se forma, não vai para um hospital ver um paciente, ver um doente. Sabe, curar o doente teoricamente. Né? Não sei se ia morrer tanta gente quanto na pandemia, entendeu? Mas ia morrer muita gente, né? Juntando esses médicos todos soltos por aí. Quando eu falei isso, é um exemplo de residência médica, é um modelo de residência médica. Por isso, não me espantei nada quando o desenvolvimento do PIBID criou, vocês devem saber, a residência pedagógica. Entendeu? Então, diz isso para a Yamara, né? Ela deve saber disso. Né? Eu dei muita aula no ensino, quer dizer, não tanto, quer dizer, se contar que na escola a gente dá muita aula, dava 5 tempos, naquele tempo dava 5 tempos por dia, né? Talvez tenha dado tanta aula quanto na universidade. Na universidade, talvez um pouco menos, na universidade dá menos aula. Né? E uma outra coisa também que bom, seja uma coisa que a gente pode falar depois, eu também fiz livros didáticos. Né? E participei, junto com 2 colegas, que tinham sido meus professores na universidade, quando eles foram convidados para fazer o livro, eles me chamaram, né, para participar. Esse livro foi um livro que revolucionou o livro didático no Brasil. A maneira de fazer um livro didático de história no Brasil. Chamava um livro didático. Ele saiu em 70, né? Eu vou dizer aqui, não é para a gente achar que a história se repete. Né? Não, se repete, como diz um pensador clássico, é sempre como farsa. Né? A primeira vez é como tragédia, depois é como farsa. Ele saiu em 70, em 68 tinha tido o AI-5, entende? Foi um livro que foi perseguido, entende? Chamado de livro comunista, entende? E por aí vai, entendeu? Isso me deu algumas complicações na vida, claro, né? Mas isso é outra história. Tá? De vez em quando agora, quer dizer, a pandemia atrapalhou todos os meus planos. Né? Eu penso em escrever as minhas memórias, esse vai ser um capítulo interessante, tá certo? Não sei se vai ser publicado. Tá bom. Escreve sim, Marco. Tem que escrever, tem que escrever. É isso, tá, Bernardo? Obrigado, tá? Escrever um livro didático numa época em que não dava tanto dinheiro assim como dá agora, né? Agora dá dinheiro escrever livro didático. Em uma época muito censurada, né? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, nós escolhemos um grande desenhista do Rio de Janeiro para fazer as ilustrações do livro. Né? Ele era sobrinho também de um grande desenhista, de um grande conhecedor da história. Ele trabalhava, esse tio dele trabalhava tinha trabalhado, já tinha morrido no Instituto Histórico, então ele tinha também um grande conhecimento de história a partir do tio. Né? Ele fez as ilustrações do livro. Né? Pra vocês terem uma ideia, Gilberto Freire, para alguns intelectuais, cometeu uma heresia, né? Que também quem falava isso porque desconhecia a biografia do Gilberto Freire. Quando deixou que esse desenhista, né, fizesse uma edição em quadrinhos de Casagrande e Senzala. Você é maluco? Como é que você vai botar uma obra daquela em quadrinhos? Né? Vocês não sabem que quando a história em quadrinhos chegou ao Brasil, não da Casagrande e Senzala, a história em quadrinho, né, os comics, como se dizia, a campanha foi imensa. A campanha foi imensa contra. Né? É a perdição da família, né? A ignorância entrando entre nós, não sei mais o quê. Praticamente só teve um defensor, o Gilberto Freire. Por isso, quando ele deixou fazer, não sei quantos anos depois, o livro dele em quadrinhos, causou espanto para quem não sabia disso. Mas por que isso veio à minha cabeça? O meu período, eu estou dizendo, me controlem. Tá? Senão começa daqui meia-noite. Tá? Mas eu vou parar, pode deixar. Porque esse desenhista fez, para cada capítulo, ele fez um tipo
ele fez um tipo histórico, digamos assim, uma personagem histórica, né? Não um grande nome, não. Uma pessoa da época. Né? E para o início da colonização ele fez um índio. Entende? A capa do primeiro volume, que o livro de idade saiu em 2 volumes, a capa do primeiro volume, a gente aproveitou esses tipos todos, que eram desenhos belíssimos. Né? Alguns colégios católicos diziam que o livro era muito bom, mas não iam adotar porque na capa tinha um índio nu, de lado. Entendeu? Não dava nem para saber se era homem ou mulher, se era índio ou índio. Vocês viram como é que era a coisa, como era a censura. Entendeu? Essa não era uma censura, digamos assim, oficial. Se você pega, naquela época, o peso que tinha uma escola católica, era muito grande, entende? Mas o livro vendeu razoavelmente bem, não é? Chegou a 5 ou 6 edições, e depois, né, nós 3, vimos que o livro estava começando a ficar desatualizado em termos de informação, de conteúdo. Né? Então, nós resolvemos cometer um livricídio. Entende? Tiramos o livro de circulação, para espanto de muita gente. Para espanto de muita gente. Mas um livro que vocês talvez tenham estudado, o livro do Chico Alencar, História da Sociedade Brasileira, é um filhote dele direto. É um filhote dele direto. Até porque o Chico foi meu aluno na Universidade Federal Fluminense. Eu conheci o Chico lá, Chico Alencar. Mas vamos lá, diga. As horas aí. Ótimo, professor Imar. A Júlia, pode falar, querida. Júlia Ferraz, né? Júlia. Boa noite. Eu tenho uma pergunta mais sobre como se dá a interação entre o PIB de História e os outros PIBIDs, né, dos outros departamentos, como o senhor falou de Geografia, de Biologia, de Ciências Sociais, e porque eu vi pelo computador que tem encontros institucionais, né, do programa na PUC. E eu queria saber como se dá essa troca e se vocês já fizeram alguma ação em conjunto com essas outras versões do programa nos outros departamentos. Eu peguei 3 projetos de PIBID, que corresponde a 6 anos, mais ou menos. Cada um tem 2 anos, a duração de 2 anos. O projeto inicial, cada PIBID só tinha 5 alunos. Entende? Até porque a gente tinha medo, a gente não sabia. Né? A gente não sabia como é que seria o funcionamento. Né? Mas foi muito bom que a gente aprendeu. Mas, de qualquer forma, isso tudo para dizer o seguinte: por várias circunstâncias, essas trocas foram sempre muito pequenas. Do projeto em si, o projeto funcionando. Né? Isso podia acontecer um pouco mais. Em parte, até por uma certa rivalidade entre os departamentos, ou entre os cursos. Entende? Seria mais ou menos óbvio, digamos assim, em termos, né? Uma relação entre História e Geografia, por exemplo. Né? Mas quando eu vim trabalhar na PUC, História e Geografia faziam parte do mesmo departamento. Não era um único curso. Né? Porque eram cursos muito pequenos, né? Cursos muito pequenos em termos de alunos, né? Muito pequenos em termos de corpo docente, por isso mesmo, né? Não tinha muitos recursos. Os professores não tinham nenhuma rivalidade entre eles, né? Mas os alunos tinham. E a gente acabou herdando um pouco isso, entende? E aquela coisa de opções teóricas, a história tinha uma opção teórica por nada, a geografia tinha uma outra opção teórica. Né? Que não era tão diferente assim, entendeu? Não era tão diferente. Diferente éramos nós na nossa ignorância, entendeu? Hoje em dia você já tem no PIBID algumas trocas, alguns PIBIDs trabalhando em conjunto. Se eu não estou enganado, a Jussara me corrija, né? Porque eu atualmente sou consultor lá da coordenação, entendeu?
mas não estou no PIBID diretamente. Mas, se eu não estou enganado, sociologia e biologia têm um projeto comum, ou tinham um projeto comum, entendeu? Para ter um projeto comum, digamos assim, né, não quer dizer que vão falar ambos a mesma coisa, tem que ter pelo menos um tema comum, né? E o tema deles era meio ambiente, digamos assim. Tá? A filosofia, se eu não me engano, também já fez algumas coisas desse tipo, entende? Na história, eu não fiz, entendeu? Não fiz. Até me arrependo um pouco disso. Na verdade, também eu tinha no meu horizonte que eu ia parar, entendeu? No meu horizonte eu ia parar. E parei realmente, a Jussara pode dizer isso, quando eu parei em... Como é que foi esse negócio de trocar de século, já esqueci quando é que as coisas... Foi em 2018, se eu não me engano. Eu parei de todo em 2018, né? Eu falei, não vou nem mais à reunião do departamento, porque indo à reunião do departamento, você continua participando do departamento, não sei mais o que, eu queria me desligar. E a Jussara sabe que nesses 2 anos, um pouco mais, a única vez que fui uma reunião do departamento para me desmentir foi na quarta-feira passada, entende? Que estava lá. E falei mesmo para o diretor. Né? Aliás, a Jussara, enganei até a Jussara, que já pediu para eu fazer diferente, né? A Jussara e a Luciana, né? Que nós nos reunimos previamente. Ela falou, não, você tem que falar, pode deixar que eu vou falar, mas eu falei para o diretor do departamento que eu iria só como observador e não abri a boca. A Jussara pode atestar isso, entendeu? Escutei, gostei de muita coisa, não gostei de outra, mas é coisa mesmo de cada um, de geração, entendeu? Coisa de geração, né? Porque quando eu peguei o departamento, muito rapidamente, como eu era um professor novo, né? Departamento, tanto de História quanto de Geografia, tinha muito professor idoso já, né? Pra vocês terem ideia, um dos professores do Departamento de Geografia tinha sido fundador do IBGE. Você pode imaginar onde é que foi isso. Aliás, ainda tinha mais. O departamento eram juntos, mas a direção, até então, era sempre da Geografia, que era um curso que tinha o prestígio do IBGE por trás. A História não tinha diretor. Então, logo depois, eu virei coordenador do curso, né? O curso de graduação, também não tínhamos pós-graduação. E foi criando essas coisas aí todas, né? Fui criando por... O Ministério criou, eu não me lembro exatamente o ano, foi aí pelos anos 80, ele criou um projeto para atualizar professores, né? E eu peguei, a reitoria perguntou se eu não queria, né, coordenar esse projeto, né? E foi mais ou menos uma espécie do PIBID, embora nem pensasse em PIBID naquela época. Ninguém pensava de passagem, né? Então, eu organizei o projeto. Cada dia da semana vinha um professor do departamento que eu convidava, também vinha de Geografia, para dar uma palestra sobre a temática dele. Entende? Você vê se eu me lembro aqui de um professor que esteve lá, que alguns já saíram, já faleceram. Professora Maísa, vocês devem conhecer, foi até diretora do departamento até pouco tempo, né? Ela foi lá, deu uma palestra, né, sobre a Carta do Perivaz de Caminha. Entendeu? Como é que um documento, né? O professor Edmilson foi lá, participou sobre cidade, se eu não estou enganado, né? Teve outros, já não estou no departamento, o professor Ricardo Benzaquem, que infelizmente, grande professor que faleceu, e por aí vai. Entende? Então, eu chamava esses professores, né? E daí saiu como resultado, saíram 2 livros, entende? Que estão esgotados, certo? Mas a gente pode conseguir aí, se vocês quiserem xerocar, uma coisa desse tipo. Um deles, até o que eu gosto mais, chama Ler e Escrever para Contar. Ler e Escrever para Contar, né?
eu faço a apresentação do livro, né? E cada uma dessas palestras, né, trata de um tema desse aí, né? Porque a história se apresenta, né, quer dizer, como conhecimento, não como... A história tem essa ambiguidade no termo, né? Tem pelo menos dois grandes significados. A experiência dos homens, né? Quer dizer, perdão, dos humanos, não pode falar mais só homens, né? Eu também sou obrigado a reciclar meu vocabulário, né? Mas a experiência dos humanos, né, em diferentes tempos, em diferentes locais, diferentes culturas, né? E o registro dessa experiência, né? Daí o ler e escrever, né? Porque nós, como nós humanos, né, como o tipo que a natureza, sei lá, isso é de cada um, a natureza, a divindade, né, criou, né? Não foi nem a natureza, que a natureza também é uma criação, né? Eu não sei, a gente não sabe, mas é o tipo, em princípio, isso é até uma ironia, né, o mais perfeito, né, que tem uma vaidade imensa em mostrar suas imperfeições, né? Mas nós somos o tipo mais perfeito, né? Nós temos isso aqui, ó, é a cabeça não, né? É cérebro, né? Raciocinamos, né? Simbolizamos, né? Nós simbolizamos, nós imaginamos, né? Diferente dos outros animais, a gente hoje já sabe que alguns deles têm alguma dessas coisas. Imaginação, acho que não, sei lá. Nós temos três grandes coisas, né? Nós lidamos o tempo todo na nossa vida com o real, né? Que é a nossa experiência, o real. Isso aqui é uma realidade, né? Mas os símbolos que nós usamos para lidar com esse real, né? Esses símbolos se expressam de duas grandes maneiras, né? Palavras, né? E imagens, palavras e imagens. Não é isso? Não necessariamente a palavra escrita, a palavra em geral, né? Conta-se que os chineses dizem, os chineses dizem tanta coisa que muita vezes, mas isso é bacana, entende? Que uma palavra, que uma imagem vale 1000 palavras, entendeu? Até pelo tipo de alfabeto que eles têm, né? O tipo de alfabeto que eles têm. E muita gente diz isso, a imagem vale mais do que a palavra, né? Diz um humorista brasileiro, muito sarcástico, né? Talvez a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, Elô Fernandes, não sei se já ouviram falar alguma vez, muito cáustico, dizia assim, uma imagem vale por 1000 palavras. Mas diz essa frase com uma imagem. Tenta fazer uma imagem dessa frase. Isso não vale uma palavra. Nem usando 1000 palavras você consegue dizer essa imagem. Entende? Mas isso não é brincadeira, uma brincadeira que é séria. É isso. Nós lidamos com o real das coisas, com os símbolos que nós usamos para isso, e o imaginário. Imaginário. Que está aí o tempo todo. Não é? Nação, pátria, né? Idades, tempo, e por aí vamos. Tá certo? Mas então, quer dizer, eu acho que se essas trocas acontecerem mais entre os PIBIDs, isso vai ser muito útil. Isso vai ser muito útil para cada um de vocês. Entendeu? Eu peguei um tempo, quando eu cheguei, não é a universidade que eu cursei, que era muito quadrada. Era muito quadrada. Foi uma universidade criada durante o Estado Novo, uma época de ditadura, conforme vocês sabem, ainda que saibam muito pouco, ainda que não estudaram na universidade. Estou falando baixo, tá bom para ouvir? Estão conseguindo ouvir? Tá, perfeito, perfeito.
Mas o que eu estava comentando e me perdi. Fui falar da voz, me perdi. Era Da sua universidade, a universidade que você cursou. Então, quando eu vim para a PUC, aconteceu a reforma universitária, né? Uma reforma da ditadura. A ditadura tinha caçado vários professores das universidades federais, elas estavam desmanteladas, né? Inclusive a universidade que eu cursei, que foi a Universidade do Brasil, que hoje em dia é o UFRJ. Então, a ditadura perguntou se a PUC queria implantar a reforma universitária. A PUC, sabiamente, aceitou ser quem implantasse a reforma. Aí a PUC deixou de ser, como alguns professores diziam, um colegião, para virar uma universidade. É essa que a gente tem aqui hoje. Entende? E havia muita troca, sabe, Júlia, entre os cursos, por causa de uma coisa que chamava ciclo básico. E mesmo porque os departamentos trocavam, faziam eletivas, optativas e por aí afora. Com o tempo, né, com essa explosão do conhecimento, né, os departamentos tenderam a se fechar. Entendeu? Os próprios departamentos pararam de conversar muito entre si. Entende? A história ainda manteve um pouco dessa tradição de dialogar com outras disciplinas, né? Vocês fazem alguma disciplina, né? Algumas até de opção de vocês, etc. E tal. Mas também a própria história criou tantos campos de conhecimento, tem tanto tipo de história possível de fazer, né? Que a gente fica meio perdido, vocês ficam perdidos, saber, quero fazer isso, fazer aquilo outro, não sei, mas que alguma dialoga com a geografia, outras com a filosofia, outras com letras, e por aí em diante. Tá bom? Mas a tua pergunta foi muito, muito boa, sabe, Júlia? Tá certo? Obrigada pela resposta, foi bem o que a gente queria. Obrigada. Obrigada, então, Júlia, professor Ilmar. A Raquel, acho que tinha levantado a mãozinha. Sim, Depois o Brandon. ele começou a falar, né? Olá, professor, boa noite. Eu só liguei a câmera agora porque eu consegui finalmente ligar o computador, eu me atrasei aqui um pouquinho. Mas, enfim, você começou a falar bastante, né, sobre os primeiros projetos do PIBID, como é que foi no início. E a minha pergunta tem tudo a ver com isso, né? Então eu achei que foi um timing perfeito. A minha pergunta, basicamente, é o que o senhor lembra do início do PIBID, como foi ver essa evolução, né, do PIBID também na PUC-Rio, e, principalmente, como foi a resposta dos alunos da educação básica ao PIBID? Como você viu a reação deles a isso, sabe? Olha, no geral, Raquel, né, Raquel? Raquel é o seu nome, né? Raquel. Isso. No geral, sabe, Raquel, depois eu cheguei a ter turmas de PIBID, tive uma turma de 20 alunos, entendeu? Quer dizer, um ou outro saiu depois, né? Foi a única turma que o PIBID dobrou de 2 anos, eles ficaram 4 anos comigo, né? Mas, no geral, os alunos sempre responderam muito bem às minhas propostas, né? Quem, por vezes, reagia era o professor da turma, entende? Porque era aquela coisa assim, né? Ah, mas e o meu programa? Entendeu? Quer dizer, que o aluno ia. Claro, o mínimo que o aluno tinha que fazer era dar aula na turma. Ele entrava lá, ficava um período conhecendo a turma, né? Conhecendo a turma, uma coisa que é fundamental no meu ponto de vista, né? Já é uma mania. Nunca chame um aluno de psil ou de oi, entendeu? Todo aluno tem nome, entende? Hoje em dia já não me lembro de muito aluno, mas durante muito tempo, que eu estou ficando velho, né? Hoje mesmo fui ao médico, ele também está preocupado, né? Quer dizer, comigo, não com ele. O cara encontrava com um aluno na rua, né? Professor, não sei o quê, né? O senhor lembra de mim? Eu fui seu aluno. Eu falei, sim, lembro sim, João. Ele olhava. Claro, de vez em quando falhava, né? Mas voltando, nunca chame de oi ou de psil, entende? O seu aluno já não está de boa vontade com você, entende? Aquilo para ele é, né?
Mas, de qualquer forma, né, as propostas que eu fiz sempre foram muito bem recebidas. Né? Tinha uma coisa também, né, porque a escola que eu trabalhava do PIBID, né, é a escola de frente à PUC, aquela do portão, aquele portão que fica fechado, da Marquês de São Vicente, ele é aberto para pedestre. Né? Quando eu vim trabalhar na PUC, ainda se entrava de carro por ali. Hoje em dia, imagina o engarrafamento que seria por ali, entrar de carro todo mundo e sair. Né? Me diga-se passar, quando eu vim trabalhar na PUC, eu era a única pessoa da PUC, pelo menos de história, que não tinha carro. Os alunos todos tinham carro, tinham motorista, não sei o que. Você vê como é que o tempo mudou. Né? Bom, mas não é a escola de fronte, aquela de fronte. Né? Aquela é uma escola que tem história, ela foi criada por um escravo. Ela foi fundada por um escravo. Foi construída pelo escravo para poder alfabetizar ex-escravos e por aí em diante. Tá? Depois trocou-se o nome dela, que nesse momento agora está me escapando também. Né? A escola que eu trabalhei era a escola que está atrás dela, na Rua do Lar, está atrás dela, que foi construída uma escola apertada, não tem nem pátio, uma loucura. Né? A escola não tem nem pátio, não tem quadra. Né? Quer dizer, tem uma quadra lá inventada, que é a Cristiano Raman. Ela foi criada no pátio da escola da frente. Certo? Então, a primeira revolução que eu fiz com os alunos e com a escola, né? A diretora, eu acho que está lá até hoje, a diretora, aquele tipo que eu propunha, ela, vamos lá, Ilmar, não sei o quê. Então, os professores reagiam, ela empurrava. Né? Era sair da escola, fazer visita, por exemplo, ao Instituto Moreira Salles. Tá certo? Fui conhecer o solar. Teve um que propôs fazer uma aula que não aconteceu por causa de uma greve, né? Que era fazer um teatro romano naquele anfiteatro que fica ali quase de frente à igreja. Né? Tem igreja, não tem um anfiteatro ali. Fazer como é que diz isso? Fazer a leitura de uma peça grega, porque ele estava dando aula de Grécia antiga na turma. Essa professora era uma professora que aceitava fazer essas coisas, sempre com muito medo. Né? Então, era tirar o aluno da sala de aula. Quer dizer, a sala de aula é o lugar mais importante sempre, mas tirar, levar aula para a sala de leitura. Entendeu? A escola Cristiano Ramon é uma escola tão pequena que ela não tem refeitório. O refeitório era no espaço de entrada da escola. Entendeu? Então, limita muito. Né? Então, fazer coisa na PUC. Né? O primeiro professor que eu chamei para trabalhar era um professor que já tinha trabalhado, não comigo, mas com a minha esposa, na prática de ensino, recebendo alunos. Era uma pessoa bem receptiva, mas muito cauteloso demais. Então, um dia, eu inventei, né, dos alunos irem assistir um filme, né, e pedi a comunicação à sala para passar um filme, esses filmes ditos históricos. Né? Não era uma coisa histórica no sentido estrito. Ele ficou em pânico. Entendeu? Ele levou praticamente um mês ensaiando como é que os alunos iam atravessar a rua. Entendeu? E tem sinal ali, né? Tem sinal. Então, é isso aí, entende? Mas é muito bom fazer essas coisas. Está entendendo, Raquel? Muito bom. Repete aí de novo a pergunta, porque eu acho que ficou alguma coisa que eu não cheguei lá. Eu perguntei como é que foi ver também a evolução do PIBID, né? Daquele início que você falou que o primeiro eram 5 alunos, e agora nós, por exemplo, atualmente temos o dobro, né, em história. Então, como é que é ver essa evolução do PIBID? O PIBID foi crescendo. Né? Agora, o PIBID da PUC é muito pequeno em termos de alunos, né? Falando do PIBID em geral, em comparação com as federais, por exemplo. Entendeu? Tem 200 alunos no PIBID. Né? Mas é também porque as nossas licenciaturas são pequenas. Né? A História tem a maior licenciatura, né? A maior das licenciaturas da PUC. Né? Mas elas são pequenas. Né? Eu também acho que, digamos assim, no máximo 20 alunos no PIBID, vamos dizer, outros 20 na residência pedagógica, já é muita coisa até para um professor mesmo, quer dizer, um
um professor que eu digo na condição, como é a Jussara para vocês, conhecer, né? Porque você tem que fazer um acompanhamento, né? E hoje em dia, então, o acompanhamento está muito burocratizado do ponto de vista, preenche ficha, não sei mais o quê, ppp. No tempo eles faziam relatórios, né? Agora, isso também foi sempre um ponto importante para mim. Fazer os alunos escreverem. Entendeu? Fazer os alunos escreverem. Virava e mexia. Não é que eu não quisesse trabalhar, não. Porque, professor passou redação para não trabalhar. Não era redação, entendeu? Você assistiu a aula dele, né? Porque depois de certo tempo, eu tinha alunos em diferentes escolas, né? Você assistiu a aula dele? Então, faz um relatório sobre a aula dele. Entendeu? Vocês fizeram uma aula na sala de leitura, me conta como é que foi, certo? Eles estavam sempre se colocando, né? Uma outra coisa que eu trazia também, eu acho que o Jussara oh, meu Deus, e a Mara também fazem isso, pequenos artigos de jornal, de cronistas, entende? Que ajudam muito. Você, às vezes, nem imagina. Eu trouxe um texto que eu prometo mandar para vocês. Eu prometo muita coisa, mas eu não faço, mas eu vou deixar com a Jussara, vou mandar para ela, né? De um escritor angolano, embora ele viva mais em Moçambique, chamado José Eduardo Agualusa, um escritor angolano. O texto chamava O Menino que Atravessa Paredes. O menino que atravessa a parede, ou atravessava paredes. E é uma coisa meio autobiográfica, né? Que ele conta da escola que ele estudou e que tinha um menino que atravessava paredes. Ele estava na sala com eles, né? Quando eles saíram da sala, o menino estava no pátio antes dele e não tinha saído pela porta. Entendeu? Então, para a criança, aquilo foi um mistério sensacional para ele. Não vou contar o artigo todo, que não tem graça, vai perder a graça. Entende? Mas deu uma discussão muito grande, porque alguns ali discutiam aquilo como que, mas não pode, a parede é dura, não sei o quê. Onde é que ele está se movendo aí? No plano de quê? Do imaginário. Estamos lembrando no plano do imaginário, né? Alguém já segurou na rua alguma vez uma classe social? A classe social é conceito. A classe social não existe concretamente, né? Esse menino é o imaginário, né? Estava no plano do imaginário, né? Mas vale a pena. O texto de uma beleza, né? Porque ele é um belíssimo escritor. Não percam os livros dele. Entende? Tem um outro que é muito bom também, o Mia Couto. Olha, que dentro tem uma briga minha com a minha mulher, porque ela gosta mais do Mia Couto, eu gosto mais do Agualusa. Certo? A gente troca, está aqui em cima de mim. Ó. Literatura africana está aqui. Aqui é um dos lugares que eu tenho livro. Nós temos livros. Mas aí eu cheguei para eles um dia na aula, né? Era para fazer o relatório no encontro, não era aula, no encontro. Né? Eu tinha encontro com eles nas escolas e eu encontro, como vocês fazem aqui na PUC, com eles. Né? Era para preparar o relatório final deles. Mas o que nós vamos escrever? Não sei mais o quê. Né? Não é fácil. Vocês vão dizer aí quais as paredes que o PIBID ensinou vocês a atravessar. Impossível. Não sai ninguém daqui hoje enquanto não escreverem isso. Enquanto tem que ser autoritário, né? Tá certo? Então, escreveram. Tem um texto que a gente fez, a Jussara, não sei se já mostrou para vocês, né, que foram dos relatórios do PIBID, né, depois de 5 anos, foi feito um livro, né, quando mudou o PIBID. E no relatório, no texto sobre história, em determinado momento eu falo nesse texto, né, e transcrevo alguns dos relatórios que os meninos fizeram, contando as paredes que o PIBID ensinou a eles a atravessar. Na vida da gente, nós temos paredes reais, mas temos um bando de paredes que a gente inventa. Certo? Não sou psicanalista, entende? Mas cada vez mais eu tenho lido sobre isso, até para me segurar nesse momento. Tá certo? Tá bom, Raquel?
mais alguma coisa? Ótimo. Sim, professor. Muito obrigada pela resposta, foi muito boa. Eu vou cobrar esses textos aí, hein, Ilmar. Agora, tem o Blendon também, né? Não sei se você já está cansado, Ilmar, mas o Blendon já levantou a mãozinha ali. Blendon, a hora que não quiser mais falar, fala assim, acabou. Não, e também a que horas que vocês vão? A reunião sempre é nesse horário de vocês? Ou hoje é uma coisa mais excepcional? É nesse horário? Tem sido sempre nesse horário mesmo. Vocês vão até que horas? A gente faz Eu uma... não vou até lá, não. Não, a gente Eu não vou faz até lá. uma reunião de 1 hora, mais ou menos, né? Então tá. Passa um pouco, às vezes. Já são 7h30. Tá, já vamos acabar. Dá para passar um pouco. Já é especial. Boa noite, professor. Noite, Brandon. A pergunta que eu queria fazer é que, atualmente, a gente, no nosso projeto PIB de História, a gente trabalha com um eixo de pensar e elaborar o conceito de patrimônio e como reconhecer patrimônios que passam parte da vida dos nossos alunos, que, infelizmente, a gente ainda não teve contato, para criar relações com eles e também desenvolver isso dentro da disciplina de História, na educação básica. E eu queria saber qual foi, ou se teve algum eixo que norteou você nos primeiros PIBIDs. E por quê? Vários. Entende? Vou falar de um só. Tá? Quando eu entrei para a faculdade, mas não apenas... Quer dizer, quando eu acabei o secundário, né, e passei no vestibular, né, eu cansei de ter que responder às pessoas para que servia a história. Eu não aguentava mais responder isso. Né? Porque para as pessoas, história, o que era a história do Brasil? Aí o Cabral veio com tantos navios, descobriu o Brasil, não sei mais o que, depois veio lá, período pré-colonizador, aquela coisa toda. Né? Que, aliás, diga-se de passagem, sem nenhuma vergonha, quando eu passei no vestibular, eu achei que eu só ia ler romance, porque eu adorava ler romance. Depois eu perdi muito. Porque eu já sabia a história toda, pô. Tinha passado, sabia todo o livro didático de cor, de para frente, não sei o que. Certo? Mas então, quer dizer, teve vários desses aspectos, né, desses, vamos chamar eixos, né, o patrimônio como um eixo de reflexão, de prática, de reconhecimento, extremamente importantes, né, porque o patrimônio, numa certa medida, eu estou mexendo com a professora Jussara, né, que risco, né, entende? Mas é uma invenção da aristocracia com a Revolução Francesa, numa certa medida, né? Os museus, nesse aspecto, o museu como patrimônio, a aristocracia, para não perder a sua memória, né, começou a criar esses museus. Mas não é isso que a Jussara está dando para vocês. Né? Mas, de qualquer forma, eu trabalhei com diferentes eixos, né? Mas tinha sempre um eixo principal. Né? Esse eixo principal era resumido numa frase. Ele continha, no fundo, as diferentes práticas que a gente desenvolvia, sabe, Branco? Essa frase era: estar no mundo, nossa morada. Estar no mundo, nossa morada. Certo? Então, para mim, né, a aula de história propicia uma infinidade de coisas, certo? Mas propicia fundamentalmente uma coisa: você conhecer o mundo no qual você vive e convive, certo? Nos dias que nós estamos vivendo, me parece, nesses dias, acho que vocês não vão discordar de mim, né? Muito tristes, né? Muito tristes, por várias razões. Eu digo mesmo até por culpa um pouco da minha própria geração, né? Que, uma certa medida, nós tínhamos dado um certo, né, rumo para o país e deixamos que isso se perdesse. Mas, de qualquer forma, né, essa coisa de estar no mundo como nossa morada, né, abre para nós uma série de perspectivas. Né? Eu posso estar no mundo de diferentes maneiras, né? Mas para isso eu tenho que ter consciência. E, para mim, a história
é uma das disciplinas que mais propicia que isso seja feito. Certo? Se eu estivesse hoje no PIBID, por exemplo, e não estou dando nenhum recado para a Jussara, não, nem Jussara, não estou falando nada disso. Se eu estivesse hoje no PIBID, né, e pegando a pergunta que eu acho que foi, já esqueceu, da Raquel, se não me engano, né? Ou não foi aquela que perguntou das parcerias, não me lembro quem foi, mas a minha parceria seria com a biologia. Júlia. Minha parceria seria com a biologia, sabe, Júlia? Por quê? Para a questão do meio ambiente. Entende? A história do Brasil é uma história de destruição sistemática do meio ambiente. Vocês sabem disso. Né? Já começa, hoje em dia, felizmente, já não se fala nisso, né? Com o ciclo do pau-brasil. Não seria tomara que ninguém mais fale em ciclo. Né? O Brasil já não se fala, praticamente não existe. Entende? Então, mas também a gente não pode ser a favor do meio ambiente uma coisa romântica. Né? Claro, o Dia da Árvore é importantíssimo para as crianças. Entendeu? Nós temos que ir além do Dia da Árvore. Né? E olhar para dentro de nós, por que nós temos essa cultura de destruir o meio ambiente? Nós temos essa cultura. Entendeu? Nós temos isso. Não é só esse ministro do meio ambiente, aquele bom, não interessa nem dizer, nem saber o nome dele, né? Essa figura triste. Mas, de qualquer forma, né? Então, o que eu espero da história? Né? O que estar no mundo? Porque se estar no mundo, o mundo é a nossa morada. O mundo é a nossa morada. Até aquele maluco, aquele americano lá, dinheiro, podia fazer tanta coisa, quer levar a gente para morar em Marte. Já viram isso, né? Estão sabendo. Né? Já pousaram lá, pô, tomara que fique por. Quer dizer, ficar por lá não importa que não foi ninguém, né? Tá certo? Mas, de qualquer forma. Né? E como estar no mundo? Vou encerrar por aqui, tá certo? Como é que a gente pode contribuir para isso? A maneira como a gente forma vocês, tá certo? Eu costumo repetir isso que eu aprendi. Olha, eu nunca fui um estudioso de educação no sentido de estudar como eu estudei história. A educação, para mim, não era fundamental, era o meio. Era o meio, entende? Era o meio de eu poder, digamos assim, fazer aulas como eu acho que deveriam ser. Tá? Mas, é claro, eu li até na Secretaria de Educação, eu comecei a descobrir teóricos, sabia que existiam, mas nunca tinha lido, mas lá era obrigado a ler, porque ele tinha reuniões semanais. Descobri Jean Piaget, descobri o Vygotsky, entende? E por aí vai. Uma colega minha, do André Morroy, professora de português de literatura, eu já não vejo há algum tempo, bem mais idosa do que eu, né? Bem mais não, já era mais crescido. Tá? Maria Helena Silveira, um dia ela achou, você quer conversar comigo sobre Paulo Freire? No último ano da faculdade, o Paulo Freire, no penúltimo, né? Eu me formei em 65, já foi depois de 64, claro. Né? O Paulo Freire tinha um programa de alfabetização e foi estender esse programa ao MEC. Aliás, foi um dos pretextos, não do Paulo Freire, é claro, mas para o golpe de 64. Né? Eu até escapei por isso, por um acaso, que eu fui chamado para trabalhar, pegava os alunos da faculdade, chamavam, né? Um acaso mesmo. Né? Eu já trabalhava num supletivo, que na época chamava Artigo 99 à noite, todas as noites, eu dava aula no supletivo
A faculdade ficava no centro da cidade, eu trabalhava no supletivo, onde eu morava, na Penha. É só chegar lá, sair de lá 10 horas da noite, eu ia poder trabalhar no ministério, a faculdade era o dia inteiro. Então não fui, porque teve gente presa, foi uma confusão do diabo. Mas eu fui ler Paulo Freire com essa professora. Entendeu? Descobri uma coisa fantástica. Entende? Piaget me marcou muito, Vygotsky me marcou muito, e muitos outros me marcaram muito, foi no campo da educação, mas nenhum como Paulo Freire. Adorei um livro que eu li, que eu descobri, chamava Summerhill, uma escola na Inglaterra, completamente diferente. Entende? Uma coisa, o dia que vocês encontrarem esse livro, vocês leem uma coisa completamente diferente. Né? Os conservadores dizem, isso é um anarquismo. Entende? Não tinha horário, todo mundo estudava, ia para a aula que queria. A escola pequenininha, claro. Mas o Paulo Freire, né, eu via que ele tinha alguma coisa além. Certo? Até que um dia caiu a ficha completamente. Porque eu não descobri isso, as pessoas tinham descoberto. O professor não ensina. O professor não ensina. O professor conduz a aprendizagem do aluno. O professor pega na mão do aluno e vem conduzindo. Certo? É literalmente pedagogia em grego. A ciência que ensina a criança a caminhar. Literalmente isso. Tá? Outro dia eu li no jornal uma frase de uma pessoa que estava repetindo, né, que os brasileiros se orgulham de ir estudar em Harvard. Não a gente, né? A gente não pode nem chegar perto desse orgulho. Paulo Freire não foi estudar em Harvard, foi dar aula em Harvard. Mas, às vezes, vamos escutar os brasileiros lá fora. Entende? Nelson Rodrigues, um dramaturgo que, né, você já deve ter ouvido falar, já faleceu há muito tempo, dizia que nós temos complexo de vira-lata. Entende? Não deixa de ser isso. Então, essa coisa, né? Eu custeio, não quer dizer que eu faça isso de maneira a mais eficaz, mas na hora de conduzir a aprendizagem do aluno. Conduzir a aprendizagem do aluno. Entende? Você não dá a resposta para o aluno, pelo contrário, você cria uma questão, se ele tem uma resposta que não é, digamos assim, a correta, né, ele vai ficar perdido porque a correta não responde àquela pergunta que você fez. Então, ele fica desequilibrado. Isso na linguagem do Piaget, fica desequilibrado. Até que ele procura a resposta, você orientando ele, para voltar ao equilíbrio dele. Equilíbrio na aprendizagem, o saber. Certo? Você não vai dar cachaça para o aluno ficar desequilibrado. Entendeu? Não é isso. A cachaça é a pergunta que você propõe a ele, a questão que você propõe a ele. Entende? E ele vai. A gente acha que ele não aprende, o professor é que não sabe ensinar. Porque ele quer ensinar. O professor tem aquele negócio na cabeça, né? Então quer botar aquilo na cabeça do aluno. E às vezes o que ele tem na cabeça é lá dos currículos de 80 anos atrás. Ninguém faz mais sentido. Ele esqueceu de ler os livros novos e por aí afora, que é difícil até na vida que o professor tem. Certo? Posso até contar um caso doméstico, entendeu? Vivido por um dos meus netos. Não tem vergonha de contar isso, não é porque ele seja meu neto, não. Claro, sendo meu neto, ele tem alguma capacidade que não é pequena, né? Óbvio, né? Vocês sabem disso. Estou brincando, hein, gente? Mas ele, como aluno da professora Luciana, vocês devem conhecer, que é a professora também da área de prática de ensino. Não é? Ele é aluno da professora Luciana no CAP, no CAP da PUC, não, no Teresiano. Né?
A Luciana explicou lá que era nômade, não sei mais o quê, ppp. Que a gente explica muito, o aluno guarda aquela coisa que mais chamou a atenção. Aí um dia ele ficou doente, eles moram todos aqui no mesmo condomínio que eu moro, né? Que nesse período de pandemia só aumenta a saudade da gente, a dor dentro da gente, porque eles não vêm aqui. Na idade da gente, qualquer coisa... Eu hoje saí 2 vezes, estou aqui preocupadinho, para ir a médico, tivesse passagem. Mas a Luciana explicou para ele que era nômade, né? Num dia ele ficou doente, telefonou para o primo veio menorzinho que ele, para vir brincar com ele. O primo veio. Ele ofereceu um biscoito para o primo. O primo comeu um pacote de biscoito todo, quando acabou, falou, agora eu vou embora. E foi embora. Quando a minha filha chegou, a mãe dele, ele falou, mãe, eu acho que o Bruno, que era o filho, é nômade. Ele falou, mas por quê? Mãe, nômade não é aquele que quando come tudo, quando acaba ele muda de lugar? Tá certo? A minha filha veio perguntar para mim, pai, imagina só a confusão familiar. Você acha que o Pedro aprendeu errado? Não. Aprendeu mais do que a gente. Ele guardou o conceito, embora ele não saiba o que é o conceito. Conceito de quê? De nômade. Não precisa dizer para ele, isso aqui é conceito, não sei mais o quê. O que é que ele fez com esse conceito? Ele usou. Ele usou o conceito. É isso que é estar no mundo. O conhecimento que a gente tem, aplicar. Perfeito? É isso. E todos nós fazemos isso diariamente. Ninguém vai pensar, aquela aula da professora Luciana, no ano tal, não sei o que, ela disse que era... Não, isso já está dentro da gente. A gente vai operando, né? Com símbolos, né? E por aí afora. Perfeito? Então é isso, tá, meus amigos? Foi um prazer estar com vocês. Maravilhoso, maravilhoso. Esse exemplo do conceito, ele é incrível, né? Como O conceito é para a gente operar com ele, né? Não é para a gente decorar. não é para decorar. Se decorar, você não compreende, né? É para operar. E, Mar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você aceitaria responder mais umazinha só? Só uma? A Selma não veio me chamar ainda. Eu acho que ela jantou sozinha lá. Fiquei mal. Vou mudar. Você nômade. Você nômade. Marina. Oi, boa noite. É uma Oi, rapidinha, já dando um gancho com tudo que você está falando. Eu tinha lido uma entrevista sua e você falava sobre inquietação. E juntou tudo isso que você acabou de falar, que você falava sobre inquietar os alunos e assim motivar eles a desenvolverem coisas, a questionar, a elaborarem pensamentos e novos ganchos. E aí quando você falou aquilo sobre você ter feito aquela questão para os pibidianos de falarem sobre as paredes que o PIBID fez com que os alunos atravessassem, eu acho que pegou um gancho nisso, de inquietar a cabeça dos alunos e fazerem eles questionarem as coisas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, dessa importância de estar sempre instigando e puxando melhor assim dos alunos. É um dos Obrigada. segredos, entendeu? Eu diria, pelo menos para mim, estou falando da minha experiência como professor, que eu procurei esses anos todos passar para os meus alunos. Certo? É um dos segredos do aluno aprender história, digamos assim. Né? Porque também você faz isso em outras disciplinas. Tá certo? Também a questão era a história. Né? E a história é fundamental para saber estar no mundo. Né? Não quer dizer que é saber de forma correta. Entendeu? É saber de forma que te tranquilize, que faça você ficar bem com você, quer dizer, você que está aprendendo. É isso. Tá? Mas, quer dizer, para te falar sobre isso, né, teria que fazer uma prática, entendeu? É difícil fazer aqui. Eu costumo dizer, não sei se foi nessa entrevista que você viu, não sei. Acho que não, que essa entrevista eu acho que foi para. Teve até um professor da PUC numa mesa redonda, ele começou a falar sobre educação, né?
eu vi que ele estava olhando muito para mim, entendeu? Inclusive porque ele é um cara conhecido da PUC, né? E fora da PUC. Ele falava, não, você tem que ter inquietação, não sei o quê, Eu falava, pô, já escutei isso em algum lugar. Pô, aí, quando ele acabou, ele falou, isso aqui tudo eu copiei do professor Irmão na entrevista tal, não sei mais o quê. Eu acho que foi na revista de História, que essa... Não foi numa coisa assim? Eu acho que foi. Né? Mas, então, a inquietação vem da desequilibração, entendeu? Você fica... Né? Você não você incorpora aquilo, né? A inquietação te leva a incorporar aquilo, né? De uma maneira que aquilo passa a fazer parte constitutiva da sua, vamos chamar de inteligência, da sua memória, lá o que seja. Essa coisa que a gente não sabe muito bem. Né? Infelizmente, né? Aliás. Né? Mas, então é isso, sabe? Eu costumo dizer, né? Isso não tem nessa entrevista, se é essa que eu estou pensando, né? Que tem 3 palavras que o professor deve seguir. Né? Aí desequilibrar, né? A inquietação vem do desequilíbrio. E vou ficar devendo a vocês as 3 palavras. Isso é cansaço. Né? Todos começam com deixe, entendeu? Que é justamente a negação, está equilibrado, desequilíbrio. Entendeu? Desnaturalizar, porque as coisas são sempre apresentadas para nós como naturais. Não é? Como é que quando a gente começa a encher muita paciência dos pais da gente, eles diziam para a gente, né? Não chateia, menino, sempre foi assim. Por que você quer mudar esse troço? É isso? No nosso caso, desnaturalizar os conhecimentos. Você vai fazer monografia, vai fazer um trabalho de... Né? Você pega um livro, né, completamente diferente, você desnaturaliza, né? Ou você afasta ele de saída, né? Mas não é bom pensar por que ele está criticando aquilo, desnaturalizar uma coisa, né, que é dada como certa e por aí afora. Né? Desnaturalizar, desequilibrar. Descentrar. A Jussara foi minha aluna no primário. Eu leio você o tempo todo, irmão. Curso primário. Eu sou sua discípula. Né? É sair do centro das coisas, entende? Tanto é que esse mundo de hoje, na realidade, não tem centro, ele tem vários centros. Né? Tem vários centros. Né? A pandemia, que é esse horror, tem uma profunda desgraça, mas ela mostra isso. Ela está mostrando isso para a gente. Entende? Ou a gente aprende a viver numa comunidade, entendeu? Que não tem centro, desnaturaliza essa coisa de... Não vai acabar isso, alto e baixo, né? Certo e errado, isso não vai acabar, é óbvio, mas a gente lida com isso de uma maneira diferente. Ok? Muito obrigado pela paciência, tá certo? Vocês escolheram um dos melhores cursos de história do Brasil. A reitoria não me paga para eu falar essas coisas, de experiência própria. Eu penso no curso da PUC, o curso que eu fiz, pô, você é um gênio por ter sobrevivido àquilo e melhorado um pouquinho, certo? É uma coisa que você não pode imaginar. Primeiro que só tinha uma professora que era formada em História. Era tudo nomeado pelo Estado Novo, era advogado, era isso, era aquilo outro, não sei mais o quê. Então, parabéns por terem escolhido o curso, parabéns por estarem no PIBID. Tá? Vocês têm uma grande carreira pela frente, certo? O professor só tem 2 coisas muito chatas, tá? E uma mais chata ainda. Dar aula, corrigir prova e não enriquecer. Tirando isso, é a melhor profissão do mundo. Um beijo. Muito obrigada, Ilmar. Nossa, maravilhoso. Vamos deixar você descansar agora, ir lá jantar com a Selma.
Nossa, Você comeu tudo já. já comeu tudo, sobrou nada para você. Mas, olha, foi maravilhoso. Obrigada, professor Alberto, que está aqui conosco. Meninos, muito obrigada, vocês foram excelentes também. Alberto, um abraço especial para você, tá, Alberto? Obrigado. Já não lembrou de mim, né? Não, sinceramente, não. De onde é que é, Alberto? Você Eu tá onde? fui seu aluno na UF. Ah, certo. Vou puxar, porque pela memória eu chego lá. Entendeu? 2 semestres seguidos. Dá um colega seu, um ou dois, que você lembra assim. Minha esposa é Maria Alice. Você gostava dos trabalhos dela. Tá. Maria Alice. Turma do Assis. Ah, tá, claro. Claro. Legal. Agora tá vindo. Tá vindo. Bacana, Alberto. Tá Que bom. legal, que legal, tá vendo? Mar, boa noite, pessoal. Depois nós vamos conversar muito sobre essa aula que nós tivemos aqui com o professor Ilmar, né, que sempre traz coisas tão interessantes, tão enriquecedoras para a gente. Um abraço grande para todo É a mundo. bondade da Jussara. Tá bom? É nada, Tchau. é nada. Abraço para a Yamara. Tá? Tá bom, pode deixar. Tchau, pessoal.